Salve galerinha, tudo bem? Então, atendendo a pedidos, vou fazer uma série de videozinhos aqui, revendo o nosso conteúdo do primeiro semestre. Para o pessoal do segundo ano do ensino médio, o nosso conteúdo do primeiro semestre, para vocês, é o estudo da termologia, é o estudo do calor, tá? Então, termologia, ramo da física, que estuda os fenômenos térmicos, como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases, máquinas térmicas e tudo mais, tá bom? Esse é o nosso conteúdo do primeiro semestre. Dentro disso, a gente tem que ter alguns conceitos fortes, bem tatuados na nossa mente. Conceito de temperatura. Temperatura é a medida do estado de agitação das moléculas. Calor é energia térmica em movimento. Isso são coisas diferentes, tá? Lá no comecinho do ano, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, a gente estudou a termometria. Termometria, a gente sabe que metria é medição. Então, a gente estudava as escalas termométricas. Era como a gente faz as medições de temperatura. Eu não queria saber nada do que estava acontecendo. Eu só queria saber, eu pus a mão no negócio, isso aqui é 15 alguma coisa. 15 Celsius, 15 Kelvin, 15 Fahrenheit, e a gente estudava isso e as relações entre essas escalas termométricas, tá? Termometria, só isso. Depois, só saber o que era aquilo não interessava. Então a gente começou a querer entender o que acontecia com materiais de diferentes temperaturas. Esse aqui tem 10, esse aqui tem 15. Se eu encostar os dois, eles vão, depois de um tempinho, eles estão ali em torno de 13. Eu começo a estudar o calor e começo a medir as interações do calor. Calorimetria. Então eu estou medindo o calor. Antes eu estava medindo a temperatura, agora eu estou medindo o calor. Eu estou medindo as interações entre eles. Tá? Então, calorimetria, tópico da física, que descreve as trocas de calor e os fenômenos relacionados a isso. Tá? Simplão de tudo. Aí, dentro da calorimetria, a gente vai estudar as transformações e os fenômenos que o calor causa nos materiais. E a gente precisa, para entender como que o material está se aquecendo, como essas interações, elas acontecem de alguma forma. De qual forma isso acontece? Através da transmissão de calor, que pode ser por condução, irradiação e convecção. Condução é quando eu aqueço essa ponta da caneta e o calor chega até aqui, ele vai pulando. O calor é um bichinho que vai pulando de molécula em molécula até chegar na outra ponta e queimar sua mão. Na convecção, acontece nos fluidos, nos líquidos e nos gases. Todo mundo que já viu um balão sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso é a convecção. Essa troca acontece nos líquidos, acontece nos gases, e aí a gente tem o vento, a gente tem a informação de nuvens, informações de tempestades, tudo tem a ver com isso. O aquecimento dos gases, dos líquidos que tem na atmosfera também, no vapor de água, e acontece toda essa interação. E a irradiação, o fenômeno mais clássico que a gente tem é o Sol. O Sol está lá, porrilhão de quilômetros, e a gente sente o calor dele aqui. Ele não tem uma camada de água, não tem ar, não tem uma barra de ferro daqui lá que está aquecendo. É só o calor sendo irradiado através de ondas eletromagnéticas, aí é outro conceito que a gente está. Mas ele irradia essas ondas que chegam até a gente e causam aquecimento. Depois que a gente descobriu a transmissão de calor e os efeitos, a gente descobre que cada material funciona de um jeito. Cada material se aquece de um jeito, se aquece de uma forma. Isso aí a gente tem a ver com a capacidade térmica de cada material. Capacidade térmica é a velocidade que esse bloco vai se aquecer. Tá? Então, se eu tenho um bloco de metal e um bloco de água, cada um deles vai se aquecer, se você der a mesma energia para os dois, cada um se aquece em uma velocidade. Isso tem a ver com capacidade térmica. Dentro da capacidade térmica, a gente tem que é essa fórmula, que é a massa vezes o calor específico. Então, se você tiver o mesmo material, um de 10 quilos e outro de 20 quilos, e a mesma fonte de energia para os dois, o que tem menos massa se aquece mais rapidamente. É mais fácil você aquecer 1 litro de água do que 10 litros de água. É isso aqui, tá? E o Czinho aqui é o calor específico, que é justamente isso. É específico de cada material. Cada material tem uma capacidade de se aquecer ou se resfriar
de uma forma. Por exemplo, a gente tem a água, que tem o calor específico de 1. Então você precisa de 1 caloria para aquecer 1 grau de água a 1 caloria para aquecer 1 grama de água a 1 grau, tá? Para subir a temperatura de 1 grau. A água a gente usa como referência. Por exemplo, o alumínio, se não me engano, tem 0,8 de calor específico. Então eu preciso de 0,8 caloria para aquecer 1 grama de alumínio em 1 grau. É isso. Calor específico varia para cada material. Ok? Está no próprio nome, né? E essas interações entre o calor vai causar algumas coisas no nosso material, nesse bloco que a gente está falando, tá? As mais comuns é a dilatação. Quando você aquece uma barra, ela aumenta de tamanho, porque você tem as moléculas ali, e quando você esquenta, elas precisam de mais espaço para vibrarem, e isso vai causar dilatação no material. E a mudança de fase, que é a mudança, por exemplo, da água, sólido, líquido e gasoso, tá bom? E aqui, na mudança de fase, a gente entra com 2 novos conceitos, calor sensível e calor latente. Quando eu estou aquecendo a água, eu pego lá a minha vasilha d'água, eu coloco no fogão, se eu não mudar o tamanho da chama e colocar um termômetro lá dentro, enquanto a água estiver aquecendo, a temperatura vai subir. Vai subir, até bater lá os 100 graus se a gente estiver ao nível do mar. Quando essa água começar a borbulhar, a temperatura para de subir. Ela vai manter aquela temperatura. Então eu troquei o calor sensível pelo calor latente. O calor latente é quando começa a haver a mudança de fase. E aí, enquanto tiver alguma molécula de água nessa panela, ela vai se manter a 100 graus. Depois, se eu conseguir, né, supondo que eu estou num sistema e eu estou pegando esse vapor que está subindo a 100 graus, o vapor eu consigo aquecer de novo dentro do calor sensível. Se a gente pensar no gelo, acho que é um pouco mais fácil. Você pega um cubo de gelo e você deixa ele na panela. E você fornece calor para ele. Enquanto esse gelo começa a derreter, a temperatura não muda. Enquanto tiver um pedacinho de gelo, a temperatura não muda. Depois que derreteu a última molécula, de gelo, a temperatura começa a subir de novo. Tá? Isso dá para você fazer em casa, dá para você brincar. Unidade de calor é o Joule no sistema internacional, mas a mais conhecida, a que a gente trabalha mais, é a caloria. Relação entre elas, 1 caloria, 4,18 Joule. Então aí nos exercícios vocês podem ter, geralmente é dado, você pode trabalhar com 4 joules ou com 4,2 para facilitar, mas a medida certa é 4,18. Deixa eu ver. Beleza? Acho que é tudo isso. Depois, aqui mais para o final, eu já estudei o que é, já medi o que é, já medi o que acontece quando tem 2, e aí eu vou querer, tá, mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com essa temperatura, com essa troca de calor? Termodinâmica. A termodinâmica é o ramo que a gente vai usar para usar o calor a nosso favor. Termodinâmica é um ramo que a gente vai aí usar o vapor para mover uma máquina, para fazer alguma coisa. Então aí a gente começa a estudar os gases ideais, a gente começa a estudar pressão, volume, variação de pressão, variação de volume de acordo com a temperatura, que é o ponto que a gente está chegando agora no finalzinho do bimestre, tá? Então, esse vídeo era só para vocês terem uma visão geral, um vídeo bem rápido, bem simples, para ter uma visão geral do que acontece na nossa matéria. Depois eu vou passar exercícios e dentro do exercício a gente vai fixar esses conceitos. Mas como eu sempre falo para vocês, física é isso aqui. Física é você entender esses conceitos aqui, tá? Eu falei, quanto tempo? Quase 10 minutos de vídeo e eu só citei uma fórmula matemática para vocês, que na verdade foi só para a gente entrar no conceito do calor específico. Física é isso. Física é o que acontece. Para você saber o que está acontecendo aqui, para você brincar com isso aqui, aí você coloca matemática. Mas física é isso. Você não precisa decorar a fórmula. Se você souber o que eu falei aqui do calor específico e do calor da capacidade térmica e entender que o mesmo material, eu tenho um bloco de 5 quilos e um bloco de 10 quilos do mesmo material com a mesma chama embaixo, o que vai aquecer primeiro é o que tem menos massa. Isso é física.
Você não precisa da matemática para saber isso, beleza? Então, ó, 10 minutinhos, rapidinho, até me estendi demais, mas acho que ficou bem claro o conceito. Nos próximos vídeos a gente entra fazendo exercício desde lá do começo, desde transformação de unidade até chegar na termodinâmica. Falou? Abraço!